Bom dia, gente. Prazer estar aqui de novo. Nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional, numa perspectiva de nós melhorarmos os nossos relacionamentos. Relacionamento com nós mesmos e relacionamento com as outras pessoas. Quando eu pensei nesse tema, me recordei aos 19 anos, comprando meu primeiro livro para eu ler, e coincidentemente o título era Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é um americano que na época muito famoso, e esse tema naquela época era um tema muito em alta, onde nós, precisávamos dessa inteligência emocional para que a gente pudesse se relacionar profissionalmente e pessoalmente com as pessoas. Eu me recordo que quanto mais eu li o livro, mais eu me perguntava como que eu ia dar conta de colocar aquilo em prática. A minha vida era um caos. Meu coração era um caos, a minha mente era um caos e eu não conseguia olhar aquele conteúdo de um livro gigantesco e saber por onde começar. Então, aqui hoje na palestra a gente vai juntos, nessa caminhada, entender como que a gente consegue trazer essa inteligência emocional para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para a complexidade de que ela pede de entrega de energia. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente precisa entender as nossas emoções. A gente vem falando delas desde a minha primeira palestra. Então, a gente precisa entender as nossas tristezas, os nossos medos, a nossa angústia, a nossa frustração, nosso sentimento de incompreensão, de incompletude, quando a gente se sente abandonado, rejeitado, traído, humilhado, injustiçado. São tantas vezes que nós nos sentimos assim, muitas vezes a vida toda. Muitas vezes nós carregamos essas percepções, esses sentimentos, essas emoções. Pode deixar ele aqui, pode deixar. Obrigada. Nós carregamos isso ao longo da vida. E a gente realmente não sabe como que a gente consegue sair desse looping, desse vazio que a gente sente dentro do coração. Então, quando a inteligência emocional traz para a gente a ideia de que a gente precisa entender cada uma das nossas emoções, a gente precisa começar a conversar com nós mesmos. Eu falo isso para todas as pessoas que eu atendo, que a gente precisa fazer perguntas e a gente precisa ser honesto com as respostas. Eu falei para a Lili que toda palestra ela faz parte dela e hoje não seria diferente. Semana passada nós saímos juntas daqui, eu cheguei na casa dela e fiz um comentário com ela e pela primeira vez ela foi dura comigo. E ela me falou assim, alto e bom som, aquilo que eu precisava ouvir. Isso é amizade, não é? E no primeiro momento eu retruquei, ela repetiu, eu retruquei de novo e ela repetiu, saí da casa dela muito braba. E aí fui caminhando, da casa dela até minha casa é uma caminhada. De carro, refletindo, olhando o lago e disse, Lili, de novo tá certa. E aí a pergunta que eu fiz é, por que que eu teimo em viver no looping? E aí eu vou contar o que aconteceu. Muitas vezes a gente quer ter o poder sobre as coisas. E isso é algo como uma defesa nossa. Da mesma forma que em algumas vezes a gente é grosseiro com o outro, a gente não quer ouvir o outro, não quer ter empatia. E essa falta de autocontrole, de autorreflexão, impacta diretamente essas relações. E ali, naquele momento, a Lili me fez perceber que eu estava sendo infantil e imatura. E aí voltei atrás e fiz aquilo que eu precisava fazer. Mas, normalmente, nós não estamos abertos a refletir sobre aquilo que a gente entende que é o certo. E se a gente vive em sociedade, a gente precisa entender que as pessoas, todos nós somos interligados. E que nem sempre o outro fará conosco aquilo que a gente gostaria. E aquilo que a gente acha que é o certo.
Naquela perspectiva, naquela situação, eu achava que eu estava certa. Sobre o meu olhar, estava certo. Mas se a gente ampliar, a gente percebe que ceder faz também parte da vida. As relações que nós temos com as pessoas é um contrato de que eu ouço, de que eu me entrego amor, de que eu dou amor. E hoje, de novo, eu fui intransigente e não voltei atrás. Quando eu cheguei aqui, eu arrependi. E a Lili, de novo, me alertou. Engraçado isso, né? E aí a pergunta é, né? Por que será que o outro precisa mostrar para nós aquilo que a gente precisa e que deveria ser natural? Porque nós somos egoístas. A gente vive no ego, a gente vive pensando primeiro em nós. E nós estamos aqui no centro para isso, não é, gente? Para se melhorar, para evoluir. E tá tudo certo se você não der conta de fazer, tem outra encarnação aí para frente. Isso parece engraçado, mas é realidade. Se aqui nessa vida a gente não consegue se transformar dentro daquilo que é necessário para cada um de nós, tendo essa tão bendita dessa inteligência emocional, terão outras situações. Isso me faz lembrar que a vida entrega para a gente o tempo inteiro as mesmas coisas. E a gente sempre, no nosso egocentrismo, não damos bola para aquela situação. E acabamos de uma forma muito quase ingênua, dizendo que a gente está sendo castigado. Será mesmo que é um castigo? Ou será que a gente não, nós, né, de um modo geral, não estamos preparados para enxergar aquela situação? Isso não é uma fala de coach, não, é uma fala real, uma fala concreta, palpável. Se aqui em algum momento eu me sinto frustrada, eu preciso entender que eu me senti frustrada, e o próximo passo é como que eu saio desse lugar? Porque uma vida inteira de frustração, de medo, de muitas tristezas, de obstáculos, isso é a vida. Aquela vida instagramável, linda, bela, aquilo é mentira. Aquilo não é real. E quando a gente entende que a gente precisa compreender o que a gente está sentindo, porque isso que a gente está sentindo impacta o outro, é ter empatia pelo outro, é entender que nós precisamos ter autocontrole, precisamos enxergar aquela situação. Eu sou muito observadora e as pessoas que convivem comigo percebem isso rapidamente. Aqui no centro acontecem situações entre nós, médiuns, que não poderiam acontecer. Porque ter afinidade e conviver com quem a gente tem afinidade é tão fácil, mas e quando a gente não tem afinidade? Né? O tratar bem nós mesmos com educação, tratar bem os consulentes com educação, entender que às vezes aquela pessoa específica está passando por algum problema e eu não me eximo da minha responsabilidade de falha. Falhamos várias vezes, em várias situações. Como eu disse no início da minha fala, hoje eu falhei. E o mais legal da vida é quando a gente enxerga que a gente falha e que a gente pode resolver aquilo em um outro momento. E que a gente pode fazer uma caminhada diferente daquela que a gente se planejou ao acordar. Essas trocas de opiniões ou de comportamento nos trazem muita mudança, porque é uma formiguinha, né? São mudanças pequenas que vai fazendo com que a gente caminhe e a gente se melhore e a gente tenha uma compreensão melhor de nós mesmos. Eu tenho certeza absoluta que muitos daqui não refletem sobre como ser inteligente emocionalmente. Como não xingar alguém que te fala algo que você não quer, ou que trata mal e é mal educado com alguém que às vezes não faz o que você quer, no horário que você quer.
Fica tão ruim, não é? Quando a gente age com o outro só dentro da perspectiva dele, do amor e da felicidade dele, em detrimento da nossa felicidade, em detrimento da nossa alegria. Ou o contrário, ou deixar o outro confortável e você desconfortável. A gente trabalha o domingo todo e às vezes o domingo é bem quente e a gente fica bastante incomodado. E aquele incômodo faz com que às vezes a gente perca o bom humor. E ali, naquele momento, a gente precisa da bendita da inteligência emocional. E é um milésimo de segundo, refletindo sobre aquilo que você não pode fazer com o outro, que faz de você uma pessoa melhor. É só pensar, respira 3 vezes. E esse exercício, ele é diário. Mas há pessoas que não querem gastar energia com isso. Que estão centradas em si mesma, que só reclamam do outro, que só se vitimizam, que não escutam o que eu digo. Mas, de novo, está tudo bem, né? Cada um de nós está no seu próprio processo evolutivo. E há pessoas mesmo que não estão ainda preparadas para essa mudança. Ter inteligência emocional é puro amor. Porque é no nosso desconforto e no conforto do outro que a gente entrega aquele amor que o outro precisa. Isso me faz lembrar do meu ex-marido. Muitas vezes ele me colocava em situações das quais eu não queria. E ele me chamava de Amélia revoltada. Isso tem uma força. O que é Amélia na nossa cultura? É aquela mulher que faz tudo que o outro quer. E o que é revoltada? É aquela que não quer ser submissa. E eu dizia, se essa é a palavra, se esse é o adjetivo, eu sou uma Amélia revoltada. Não concordo com isso, com isso, com isso, com isso. E aí o outro se incomodava. E eu dizia, precisa ter inteligência emocional para lidar com as suas próprias questões. Isso seu não é meu, é seu. E eu já disse isso outras vezes. Ele é bastante meu amigo. E nós continuamos ainda evoluindo nessa questão. Ele me ajuda a ser inteligente emocionalmente em muitos momentos. Já me calei bastante, entendendo que o outro não tem condições de resolver aquela questão. Está aí uma outra informação importante. Nos calar, principalmente pessoas como eu, que luto para minha energia masculina baixar, para minha energia feminina ficar aqui em cima. Ai, que desafio. Ufa, quanto é cansativo. E quando a gente se percebe, quando a gente entende as nossas próprias batalhas, ali a inteligência emocional se faz presente. Sim ou não? Então a gente percebe que ter essa inteligência emocional é nos olhar sem mentiras, sem culpa. Será mesmo que a gente consegue com facilidade olhar para a nossa história dentro da nossa educação, da nossa cultura, sem a bendita da culpa? E aí, para que nós consigamos caminhar de uma forma leve e equilibrada, a gente precisa perdoar os nossos defeitos, as nossas sombras, as coisas que a gente acredita que não deram certo, para que a gente siga. Os desafios que a vida nos colocam de frente. Quantas coisas, não é? A vida nos trazem, nos entregam de coisas que a gente não queria viver e a gente tem vontade de sair correndo e gritando. Eu mesma morro de vontade de sair correndo e gritando várias vezes. Pena que não vai resolver. Mas só daquele momento eu pensar que eu quero correr e gritar, me traz uma leveza, que me faz eu olhar para mim mesma como alguém que nem sempre dou conta de tudo. E tá tudo bem não dar conta. Em algum outro momento eu vou dar conta. O que a gente não pode e o que eu não posso é fingir que isso não existe. Então, se eu tenho uma característica que incomoda as pessoas, como que eu
vou fazer com que essa característica se modifique? Será mesmo que todas as pessoas ao meu redor me falam que essa característica não é boa e é eu que estou certa? Será mesmo? Então, ter essa inteligência de olhar a verdade com empatia, com autocontrole, com amor, traz para a gente uma caminhada melhor. Eu não disse sem dor, eu disse melhor. Porque todas as vezes que a gente sai da zona de conforto, que a gente deixa de fazer aquilo que a gente está acostumado mentalmente e no nosso comportamento no dia a dia, dói. Gasta uma energia que eu não quero gastar. E o que fazer para ter essa bendita dessa inteligência emocional com mais facilidade? O que vocês acham? Como que a gente consegue? Ninguém? Parar para pensar. Mas a gente vive no piloto automático. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Desde as 6 da manhã que eu estou acordada, que eu penso o que eu vou fazer, que eu estou fazendo coisa, que eu estou envolvida com coisas. Como que a gente para e pensa? A meditação, então, é uma das maneiras de eu me conectar com o divino. Estar na natureza, abraçar uma árvore, botar o pé no chão. Hoje eu passei indo para a casa da Lili, na frente do lago, tinha um carro com 4 pessoas bêbadas dançando funk e logo abaixo um rapaz meditando olhando o lago. Eu olhei, cada um dentro do seu próprio momento. As 4 pessoas dançando funk bêbadas estão felizes da vida e o rapaz que está lá sentado, ele estava literalmente meditando numa pedra. Eu quase parei e digo, deixa eu sentar aqui contigo para olhar esse lago lindo, 7h15 da manhã. Os outros dormirão até 3 e ele vai sair dali leve, com alguma questão que ele trouxe para o lago para resolver, que ele ali, conectado com Deus, com a espiritualidade, com a natureza, ele trouxe alguma questão que ele precisa resolver, que ele não acha saída. Quantos momentos da nossa vida a gente não acha saída? Uau, nossa! Por isso que a gente se sente aqui acolhido, não é? Aqui, a espiritualidade traz para a gente essa esperança, esse direcionamento de situações das quais muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer e muitas vezes é difícil você olhar para dentro de você e ver coisas que você não acha legal. Coisas que não são legais. Isso é muito difícil. Esse é um dos exercícios, eu acredito, mais difíceis. Porque olhar a sombra, as nossas sombras, vai trazer para a gente não só dor, a gente vai conseguir olhar desde o início da nossa trajetória até hoje, quantas coisas poderiam ter sido diferentes. E nós somos causadores dessas situações. 50% de tudo aquilo que acontece conosco, nós causamos. Em um momento de desequilíbrio emocional ou espiritual. Ah, eu fui demitido, mas por que você foi demitido? Ah, é porque eu fui traído, mas por que você foi traído? Ah, é porque me enganaram, mas por que te enganaram? Ah, porque eu, sei lá. Deixou. Acho que se permitiu. Você se permitiu em vários momentos. Viveu no piloto automático sem olhar os sinais. Os sinais estão aqui a todo instante. A todo momento há um sinal que te diz, o caminho não está certo, o que você está falando não está bom, o que você está pensando não está legal, o seu comportamento não é o ideal. E nós, ainda centrados no nosso ego, pouco evoluídos, não temos a humildade de enxergar. Mas alguns traços de personalidade, que eu falei na minha primeira palestra, ele se vitimiza, é uma característica, é um comportamento de defesa. Tudo aquilo que nós somos é um comportamento de defesa.
E há um motivo para aquilo. A minha energia masculina ser mais alta que a feminina, há um motivo. E eu brigo para ela baixar e me comporto como menininha em vários momentos. Como eu gasto energia para não ir lá e fazer? E digo, não, isso aqui não vou fazer. Agora é o momento menininha. E Lili e eu, hoje de manhã, estávamos conversando sobre a mudança comportamental dos homens e das mulheres. E que há aqui um momento de transição. E nós estamos caminhando juntos com esse momento de transição, dessa diferença, desse olhar masculino e desse olhar feminino diferente. E ter inteligência emocional nesse momento faz com que a gente não brigue com o que está acontecendo na nossa sociedade. E que a gente nem tem poder sobre isso. E quem somos nós para dizer o que é certo, o que é errado, que cada um faz? Os 4 jovens que estavam lá bebendo, para eles aquilo era o importante para eles, naquele momento da vida deles. Tem outros jovens acordando cedo para estudar para um concurso. Tem outros que foram para a feira, que estão ajudando em casa a fazer alguma coisa. Fazer brigadeiro para vender amanhã. Cada um tem a sua própria história. E quando a gente se vitimiza, a gente perde a oportunidade de ser ação. Toda vida que eu estou no lugar da vítima, eu digo, vamos embora, sai daqui, vamos, está na hora. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Eu não tenho como entregar a minha felicidade na mão de ninguém. Não posso. Não dá certo. Não funciona. Mas não funciona com letras garrafais. Essa vida é um sopro. E passa tão depressa. Ediane me disse agora algo que eu acredito. É um pingo. É um pontinho de areia. Se a gente não fizer o melhor que a gente consegue, fica pesado demais. A gente não veio aqui só pagar boleto, gente. E não veio aqui só sofrer. Não veio. E a gente não é só. Se fosse para nós sermos sozinhos, sem o outro, a gente nasceria numa ilha deserta, só tu e tu. Mas até para você sair desse estado, desse lugar de vítima, é muito difícil. Você tem que ter uma percepção de você mesmo e das coisas que estão acontecendo que nem sempre a gente tem, que precisa de fazer uma terapia, que precisa de conversar com uma amiga para poder te mostrar. Sim. E muitas, assim, 99% das coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente não tem essa percepção. Eu fiz terapia durante um tempo e foi a melhor fase da minha vida, porque a psicóloga vinha e falava comigo coisas assim que eu falava, não, mas eu não tenho culpa sobre isso. Ela tem. Então ela me botava no chão e que isso ele mostrava como é que a gente tinha que ter um olhar nosso para aquela situação fora de ser vítima. E isso é muito importante, ter alguém que mostre isso para você. Eu gosto, assim, a sua fala ela é muito pertinente e difícil de fazer, né? Difícil de fazer acontecer, porque as pessoas querem as coisas de mão beijada. Elas querem a varinha mágica. Então elas querem a varinha mágica para tudo. E a varinha mágica não existe. E a gente, quando não consegue enxergar as nossas coisas, a gente precisa voltar para o início. E olhar lá atrás, na minha infância, como que ela foi? Ela foi uma boa infância ou uma infância disfuncional? E aquela história lá, eu não tenho como mudar. Eu não tenho como mudar o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o que eles fizeram, o que eles disseram, o que eles não fizeram. Só que agora eu sou adulto. Agora eu preciso ter maturidade e inteligência emocional para ter um entendimento de que aquela história precisa de cura. Eu preciso olhar para aquele pai, para aquela mãe imperfeitos e entender que foi o melhor que eles fizeram. Eu falei isso para minha filha ontem. Ela disse, como que você consegue? Eu não consigo. Eu falo, porque eu quero ser feliz.
Esse peso da minha vida é muito grande para eu carregar. E ela me olhou, ela só tem 15 anos, e deve ter dito, essa daí é doida. Mas ela é uma adolescente. Ela vai elaborar dentro dela. E quanto mais fácil e mais rápido a gente elabora, mais fácil é a nossa caminhada. E a gente nem precisa de um terapeuta. Pode me contratar se quiser. Mas o que nós precisamos, às vezes, é desse olhar amoroso. Há tanta coisa no YouTube. Há tantos audiobooks que a gente pode ouvir. Há tantos livros que nós podemos ler. Há tantas meditações guiadas que nós podemos. Entra lá no YouTube, no meu canal, chama Como Ela Consegue. Lá tem várias meditações guiadas para vários temas. Se você tem problema com seus pais, se você tem problema com você de autoestima, de falta de amor próprio, de se sentir abandonado, traído, manipulado, tem um monte de tema. E por que nós não fazemos? Porque nós não temos a bendita da inteligência emocional. Para entender que se a gente não resolve o que está doendo, a caminhada fica pesada. E aí, e essa pergunta para finalizar. Quantos de nós vem aqui e ouve a mesma coisa todas as giras e não se movimenta? Quantos de nós querem que a entidade resolva o teu problema? Quantos? Se vocês tiverem a oportunidade de estar aqui dentro um dia, vocês vão ver que são as mesmas questões o tempo todo. É olhando para o outro. Sai do outro. O outro é um meio para fazer você evoluir. Andréia, e no que você está falando, quando eu penso em inteligência emocional, o que me ajuda, né, nessa busca é fazer a seguinte pergunta para mim mesma: qual é a minha responsabilidade diante desse caos do qual eu tanto reclamo? Quando eu pergunto a minha responsabilidade, eu vejo aonde eu preciso resolver. Eu posso me libertar dessa mesma dificuldade que eu me coloquei. Ou conscientemente ou inconscientemente. Porque os nossos movimentos, muitos deles são inconscientes. 95% da nossa mente é inconsciente. Quanto de lixo emocional que tem aqui que eu não sei? De filmes ruins, de músicas ruins que eu ouvi, de coisas que eu vivi, de vidas passadas que estão aqui me guiando, me direcionando para um caminho de dor. Eu posso até acrescentar uma coisa que a Fabiana falou, né, sobre qual é a minha parcela de responsabilidade para tentar resolver. Nem todo mundo consegue sozinho. E aí é que eu acho importantíssimo, eu diria fundamental, a presença, né, de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, para nos auxiliar nessa busca por um caminho para resolver esse problema. Porque às vezes a gente até consegue identificar, mas a gente se vê tão no fundo que não consegue sair. Então eu vou... Excelente. Na primeira palestra eu ensinei para vocês uma técnica. Ela chama EFT Tapping. Essa técnica, ela é uma técnica usada em vários países. Ela faz uma liberação emocional. A gente vai usar duas técnicas hoje. Vai usar ela, que eu vou ensinar de novo, e vou usar a PNL, que é aquela técnica de meditação que eu guio vocês e que a gente fez nas duas, tá? E que vocês vão, a partir dela, conseguir trabalhar aquilo que a gente não dá conta. Eu uso a técnica todos os dias, em todas as situações da minha vida. Em todas. Se não existissem essas técnicas, eu já tinha saído correndo e gritando muito mais vezes em pensamento e agindo assim. Porque o que a gente precisa é de um apoio. E esse apoio nem sempre a gente consegue. Mas, como eu disse, nós podemos fazer por nós mesmos, tá?
Eu vou explicar a técnica, faz quem quer, tá? Muito à vontade. A técnica a gente dá batidinhas em alguns pontos. Então, eu vou primeiro mostrar onde que a gente vai bater. E eu vou fazer junto com vocês. A gente vai bater aqui no ponto do karatê. Quem é destro bate, né, da direita aqui na esquerda e quem for canhoto ao contrário. Vai bater no topo da cabeça, no início da sobrancelha, na lateral dos olhos, nesse ossinho embaixo, aqui na bochecha, embaixo do nariz, no queixo, embaixo da clavícula, aqui ó, tem o ossinho aqui embaixo da clavícula, na saboneteira, e aqui na lateral, na costela, tá? Nós vamos fazer juntos. A primeira frase que a gente vai falar é eu me amo, depois eu me perdoo e eu me aceito. Ok? Vamos juntos. Quem quiser. Falando com o coração, né, gente? Por favor. Da boca para fora não vai adiantar. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. A última vez. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. E eu me aceito. O que vocês sentiram? Como a gente precisa. Acalmar a energia. Acalmar. Se sentiu mais aliviado? Vamos fazer um outro 3? Vamos lá. Com o coração, gente. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. A última vez. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu me aceito. E aí? Relaxou? Alguém pensou em alguma coisa? Ninguém pensou em nada? Não acredito em nada. Eu me amo, eu me perdoo e eu me aceito. Eu pensei em mim. Você pode fazer essa técnica todo dia. Para tudo. Para qualquer coisa. Todas as vezes que algo ruim aconteceu, às vezes não aconteceu nada de ruim, mas entregar amor, perdão e aceitação para si faz a nossa caminhada ficar mais leve. Tá? Agora a gente vai usar a PNL. Eu quero que vocês, na condução da meditação, pensem todas as vezes que vocês saíram do prumo, viveram em desequilíbrio, situações que vocês fizeram algo até que se arrependeram, foram grosseiro com alguém, mal educado com alguém, gritaram, intransigente, etc. Tudo bem? Eu vou explicar o que a gente vai fazer. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e depois eu vou pedir para que vocês imaginem vocês numa floresta. E aí eu vou pedir para a gente caminhar nessa floresta e a gente vai subir uma montanha e lá em cima dessa montanha nós vamos contemplar o horizonte. E aí ali, nessa contemplação do horizonte, eu vou pedir para vocês lembrarem desses momentos de desequilíbrio e aí eu vou usar a técnica para finalização, tudo bem?
Vamos lá, fechem os olhos. Quem quiser, por favor. Eu quero que você se imagine andando num bosque, numa floresta. Tem um caminho aí na sua frente. Está no início da manhã. Tem várias árvores com muitas frutas, flores. Os passarinhos estão cantando. Está nessa época. Choveu na madrugada e os passarinhos estão cantando muito. E você vai se deixando levar por esse lugar. Esse lugar de paz, de acolhimento, invade o teu coração. Você vai caminhando, sentindo o vento bater no rosto. O sol, fraco ainda, esquentando o teu corpo físico, o corpo mental e o espiritual. E você, aí na frente, avista uma pequena montanha e com uma subida muito fácil. Mesmo que você não tenha facilidade de subir, você sente que você é capaz e dá conta de uma forma muito fácil, muito fluida. E você sobe nessa montanha. E quanto mais você vai subindo, mais forte, capaz, inteligente, emocional você se sente. Você sente que você está no lugar certo para mudar uma chave dentro do teu coração e da tua mente. Você chega em cima e tem uma visão linda de um horizonte, do céu. O quanto Deus é perfeito. O verde, o azul. Tudo se complementa. E você aí de cima agradece a tua vida. Agradece a oportunidade de hoje. Está virando uma chave. E dando o primeiro passo para conseguir, nesse processo contínuo de autoconhecimento, de ser mais inteligente emocionalmente. Eu quero que você imagine na tua frente várias cartas de baralho. E coloca em cada carta de baralho, imprime nelas todas as vezes que você se desequilibrou. Que você foi mal educado, gritou, xingou, se irritou. Vai imprimindo nessas cartas de baralho esses momentos de desequilíbrio. Eu me aproximo de você, te entrego um pote de vidro e eu quero que você pegue essas cartas de baralho, essas memórias, rasgue e coloque aí dentro desse pote. Quanto mais você rasga as cartas de baralho, melhor você se sente. Porque você sabe que esse momento é um momento de amor. Você vai rasgando as cartas e coloca todas aí dentro desse pote de vidro que eu te entreguei. Eu te entrego uma caixa de fósforos. Você pega o palito e na minha contagem de 1 a 3, você vai jogar o palito dentro aí desse pote de vidro com essas memórias de dor, de desequilíbrio. 1, 2, 3. Pode acender o fósforo e jogar aí dentro. Observa o fogo queimando essas memórias de dor, de trauma, de desequilíbrio. Contempla esse momento, o fogo é transformação. Sente o calor do fogo. Sente que você está sendo abençoado e chamado para uma nova caminhada. O fogo vai se apagando, você aguarda essas cinzas ficarem frias. Na minha contagem de 1 a 3, você vai pegar o pote de vidro já frio. 1, 2, 3. Pega o pote. Você vai jogar as cinzas dessas memórias de desequilíbrio aí em cima. E o vento vai levar embora. E vai deixar para você apenas a consciência expandida de que você precisa, você mesmo, se responsabilizar por você, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. 1, 2, 3. Põe a mão no pote e joga com intenção. Outra vez. Com intenção. Outra vez. Com vontade. O coração está um pouco disparado. Observa
indo embora as suas memórias de desequilíbrio. E sente aí, nesse momento, o amor. E fala em voz alta: eu me amo, eu me perdoo e eu me aceito. Eu me amo, eu me perdoo e eu me aceito. Eu me amo, eu me perdoo e eu me aceito. Sente o abraço de Oxalá, de Deus. Sente o abraço de Nossa Senhora. Sente a presença da espiritualidade, dos seus guias, do teu protetor, o anjo protetor. Sente acolhido, acolhida, protegido, protegida. Sente a força necessária para a nossa caminhada. Eu vou contar de 1 a 3, você vai voltando devagar. 1, mexe os pés, mexe as mãos. 2, mexe a cabeça, se espreguiça, vai voltando devagar. 3, abre os olhos. Sejam todos bem-vindos. Eu desejo que a nossa tarde seja incrível. Desejo que eu tenha tocado o coração e a mente de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito, muito feliz de poder compartilhar o amor e às vezes algumas dores. Obrigada. Assim, por tudo aquilo que eu mais estudei, a maior dificuldade é na indiferença dos seres humanos. Eles apenas acham que são alguma coisa e, não, infelizmente, não são nada. A gente faz parte de um todo e as pessoas não querem um todo. Ela quer a individualidade, né? O nosso eu. Aí eu fico muito triste no sentido de a gente estudar e ver o que acontece no nosso mundo. Todo mundo já olhou sua sombra, como ela falou? Se a gente está aqui, bate uma luz, faz uma sombra. Se o sol está ali, bate aqui, faz ali uma sombra. Não faz uma sombra, uma parte escura? A gente não está livre. Se nós fôssemos evoluídos, o sol bateria, não haveria sombra. É só você pegar qualquer luz, não tem sombra. Pega uma luz, coloca, você não vai ver a sombra. Mas se ela bater num objeto mais concreto, nós veremos a sombra. E aí, médiuns, pessoas humanas, que precisam evoluir para deixar a luz do Cristo brilhar dentro de si, para ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre, levar essa alegria para as pessoas. Então, eu sou muito Cristo porque eu sou de virgem. Mas hoje, como eu gravo tudo, eu estudo tudo, irmãos. Eu estudo tudo. Apesar de ter uma mente um pouco aérea, né? Eu estudo bastante. O virginiano é o privilegiado na lei espiritual. Pelo número 9 dele, que eu sou de setembro, somos todos os meus números da 9, e o 9 eu sou ligado a Iemanjá. Então, eu sou filho de santa. Nesse aspecto, a gente tem que acolher as pessoas. Falar desvirtua. Então, não dê atenção a quem está falando. Dê atenção na concentração sua em receber algo valioso. Então, vamos ver ali, fazer uma evolução do que ela diz. Eu me perdoo. Então, teve uma senhora, que eu não quero falar qual é o nome, em que ela é palestrante espírita.
E dessa palestra espírita, ela falou assim, eu não quero viver a mais uns aos outros. Aí você olha e pergunta, mas por que isso? Porque é difícil. Nós não estamos preparados nem para aceitar uma pequena opinião do outro. Nós bloqueamos, formamos a personalidade, cristalizamos a nossa alma, deixamos de amar com certeza, deixamos de fazer algo com certeza, porque achamos que estamos certos. Irmãos, é uma verdade temporária. Quem tem idade percebe que já pensou de uma forma, pensou de outra forma e agora pensa de outra forma. Não existe dupla personalidade. Existe a evolução da pessoa, que ela vai aprendendo em relação ao mundo e vai falando com ela, concluindo, jogando e buscando luz. Quem não quiser aprender, vocês podem ter certeza disso. Vão encontrar uma enorme dificuldade no mundo espiritual. Exu, ele é mensageiro. Ele fala com todos. Médios da casa tem que falar com todas as pessoas. Se vocês forem de Umbanda, e assim eu me recolho quanto ao significado da Umbanda, é um Deus, é uma força, é uma luz, mas eu não tenho força, eu não levo a força. É Umbanda e a luz, mas eu não produzo luz. O que ele está produzindo? É uma figura estática, sem movimento. O movimento vai vir agora, aí, 2025, e nós vamos colher as indiferenças que nós estamos tendo. E não vai ser uma coisa fácil, não. Então, trate o teu outro, deixa o outro construir. Porque se eu falar, um exemplo, eu falar para uma pessoa e eu olhar para ela, eu vou entender, usando a inteligência, que aquela pessoa, naquele momento, é incapaz de entender o que eu estou dizendo. Incapaz. Você pega homens apenas orgulhosos, vai ficar doente, e quando chegar doente num nível mais idoso, vai morrer. Porque não é maleável como as mulheres são maleáveis. Ele mantém a sua passionalidade de masculinidade. Ou seja, isso funciona. O Exu funciona. Está aqui as grandes dificuldades humanas. Pergunta se o Cristo veio dar algum problema para a gente. Pergunta se a espiritualidade verdadeira colocou algum obstáculo para a gente. Todo mundo lutando para pagar o boleto, para alimentar outras pessoas. Não é política, não. É a visão que estão querendo que nós tenhamos. Então, nós não pensamos na espiritualidade. Quem pensa na espiritualidade, presta atenção. Não se desvia, não se perturba. Então, no mundo na qual eu estou vivendo, se eu tiver uma sombra, eu vou ter que evoluir muito. Então, vou ter que subir a energia para os chakras até chegar ao Senhor Jesus. Então, eu sou espírita, acredito no Senhor Jesus, mas eu faço tudo que os seres humanos falam para mim. Aqui, ó. Vai para lá. Faz isso. Quantas vezes a gente vem na consulta, a entidade fala, o médium, o consulente, o cambono, o dirigente, os consulentes, os espíritos não fazem. Ou tem medo de tratamento, ou tem medo de se encontrar, de olhar para si, de se autoanalisar, aí se esconde. Tudo nós guardamos dentro de nós. E aí, como esses arquivos de computador, de celular, quando chegarmos lá no outro mundo, nós iremos encontrar
dificuldade de encontrar o nosso próprio eu. O eu são dois, irmãos. O eu material e o eu superior. E nós queremos viver o eu inferior. Acabou para a Terra. Passou o período. Nós estamos indo para uma outra evolução. Nós temos que acompanhar uma outra energia. E essa pessoa falou num outro vídeo, o que me deixa chateado, né, por causa das reflexões. E ela fala assim, Vitor, o Senhor Jesus, milhares, milhões de bons espíritos com ele. Espíritos. Ele não aceita mais os seres humanos, porque nós não fazemos nada por isso. Então, se o Senhor Jesus estiver por aqui, ele vai pegar os espíritos, irmão, vamos trabalhar. Aí quando olhar para os médios, para os nossos governantes, para as nossas famílias, não adianta falar. Nós não vamos fazer. Quem faz, faz. Ele faz a sua hora, que nem o André falou há muitos anos. É um cantor há muitos anos, Geraldo Vandré. Quem faz, faz a hora. Nós temos que fazer a nossa hora de libertação da nossa sombra. Uma das situações é estudar, prestar atenção, porque tem muitas pessoas que sabem, têm paciência a nos ensinar, têm conhecimento a transmitir, têm uma missão a cumprir. E na autoanálise da pessoa, seja nós, vamos ter que analisar. Se quisermos evoluir pelos mundos espirituais, temos que analisar comportamento. O que nós somos, de onde nós viemos e para onde vai. No momento, como nós estamos reencarnados, nós temos que prestar atenção para onde eu vou. Então, quando eu fecho a minha mente, eu vou fechar minha mente lá. Eu quero os amigos aqui para ter amigos lá. É dando aqui para receber lá. Mas o que eu dou? O que eu faço? Verdadeiramente, irmãos. Eu não estou falando sobre mentiras. Isso porque eu escolhi. Quantas escolhas eu escolhi totalmente errado na minha vida, mas com a reflexão, aprendizado. Vontade de aprender, e eu digo assim, né? Por exemplo, eu quero evoluir, eu quero aprender. Trabalho, trabalho, trabalho. Quando eu chegar lá em cima, para dar uma história, né? Oi, Paulo, tudo bom? Olha, você trabalhou tão bem aqui, se esforçou tão bem aqui. Tá vendo essa reencarnação aqui? Eu vou tirar, tá? Tá vendo essa reencarnação aqui? Eu vou tirar. Agora, a pessoa fica ali. Cadê a sua inteligência, irmãos? Cadê a sua inteligência de mudar a vida? A sua própria vida. Não consegue se mudar e quer mudar o outro? Não consegue se aceitar e quer que o outro se aceite a sua personalidade? Vai viver sozinho. Que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Viva sozinho. Porque nós teremos que pensar em qualquer coisa, mas mais um pensamento através de uma metodologia. Porque a gente está falando com quem? Conosco. Quem que a gente está analisando? A nós. Não temos ninguém para falar, não temos ninguém para criticar, não temos ninguém para falar. Então a gente fala para conosco mesmo. Então o espírito, ele era bondoso, achou que podia, né? Fazer as coisas, se intrometer. O médium acredita que ele pode fazer qualquer coisa, aí ele vai ajudar. Saiu da colônia, sem falar para ninguém. Eu vou ajudar lá, aquele plano lá. Aí quando ele veio para ajudar aqueles que estavam lá, mandaram um recado. Presta atenção, hein? Manda um recado para vocês. Para todos nós. O que se trata? Vem um espírito metido a bom.
Ele quer fazer as coisas. Ou seja, fugiu da colônia, achou que podia fazer, não teve a cobertura espiritual e foi lá fazer o que não podia fazer. Sabe o que esses espíritos fizeram? O chefe das falanges, vamos fazer silêncio. Ninguém abre a boca. O espírito veio. Cadê as coisas? Ele não estava vendo o objetivo dele. Cadê as coisas? Já começou a ficar impaciente. Aí, ué, que silêncio é esse? Silêncio? Eu preciso de barulhos. Os irmãos, nós precisamos de barulho, de inferno, para ficar satisfeitos e felizes. Porque se tiver sossego, calma, paciência, amor, ajuda as pessoas não querem saber disso. Ah, que frescura, uma energiazinha ali. Quantos são curados? Leonardo, por favor, vem cá. Não preciso de depoimento de ninguém. Faz uma ginástica aí. Por favor. Agora eu faço. Está aqui na casa 2 anos. Cadê os guias da nossa casa? Cadê os guias da casa que não conseguiu curar o nosso irmão? Tupiara. Grande Tupiara. Fez uma operação à distância. Foi curado. Mas por que nós não conseguimos? Porque nós não procuramos a falange correta. Então, bate e volta. Bate e volta. Não funciona. Se eu quero uma coisa, é no chefe, é no específico, é na corrente correta, não em qualquer um. Então, podemos consultar com o Exu, com o caboclo, com o preto velho, com a criança, com quem quer que seja. Mas será que eles são especialistas naquilo que eu estou precisando? Ou nós estamos falando por falar? Ou nós estamos consultando por consultar? Querer escutar alguma coisa que possa mexer na gente. Aí a irmã fala assim, ué, quantas vezes a gente já escutou e não queremos prestar atenção? O problema não está em Deus, não está na chefia, não está em mim, não está na direção da casa. Está naquele que não está prestando atenção e naquele que não quer se modificar. Ele quer receber. Egoísta. Veja só. Se o sol nega o brilhar dele ou a vida para todos nós. Vê aquele que esteja precisando de comida, se não tem comida na terra. Vê aquele que esteja precisando de água, se ele não recebe na água. Agora saiu uma estatística ontem ou hoje, não sei, 10 milhões de brasileiros não têm banheiro. Eu volto já, tá? Por favor. Eu vou ali no mato, tá? Nós temos banheiro? Beleza. Nós temos comida? Beleza. E quando nós não tivermos? O que é que nós vamos falar de Deus? Será que vamos ter a mesma fé? Quando chegar a doença, eu terei a mesma fé para me curar? Quando chegar alguém precisando de ajuda, eu tenho a capacidade de ajudar a pessoa ou eu vou falar qualquer coisa? Lembra, uma pessoa pode se perder e ela pode se encontrar a partir do momento que eu falo uma verdade. A partir do momento que eu alimente essa pessoa com alguma coisa, digamos que seja positivo. Alimentar com um vazio, desorientar aquela pessoa, falar simplesmente por falar e não acrescentar nada. Então, a gente precisa de ter calma. A última historinha, que eu estou cheio de historinha, né?
A gente vem no centro espírita e pede muita ajuda, né? Perfeito. Muitas dessas ajudas a gente não consegue, não é verdade? Perfeito? É o mesmo tipo de assunto, não é? Perfeito. Vamos a uma leitura mais ou menos. Chico Xavier, bondoso demais. E aí, sempre quando ele distribuía os benefícios, sempre, por acaso, era uma senhora. Aí ele entrava na fila. Chico, por favor, não dê para aquela senhora. Aquela senhora, ela tem casa, tem comida. Ela não precisa da cesta básica. Para com isso, deixa ela. Vamos dar a cesta básica para ela. Não é verdade? Vai passando o tempo, até que um dia lá... Mas, Chico, a gente está cansado de falar para você, por causa daquela senhora, ela está tirando a oportunidade de outra pessoa de comer, né? Não é verdade? Olha, vou te dar um conselho. Ela está se preparando para outra existência. Na outra existência, ela vai entrar na fila daqueles que estão pedindo a cesta básica. Muitas vezes a gente vem no centro, quer escutar o conselho e não quer escutar, não mudar, futuramente voltará até modificar a sua personalidade. Por que isso? Quantas energias são possíveis de nós estarmos retirando das outras pessoas em nosso proveito? Será que Deus fez a infelicidade? Será que Deus aí na aprovação dele, Paulo, vai para lá, eu quero que você sofra? Nós sofremos no mundo físico, aqui embaixo, o mundo de terceira dimensão, aqui embaixo, por causa da minha personalidade, o meu eu. Eu não sou mais importante do ninguém. Então o Senhor Jesus, o que ele disse para a gente, para nós? Eu e o Pai somos um. Nós somos uma humanidade, não tem diferença entre nós. Não há sangue que fala que é negro e branco. Não diz que é homossexual ou não, masculino ou feminino. O que tem aqui é na nossa alma, a gente tem luz. Mas nós não colocamos essa luz no caminho da nossa existência. Procure fazer o bem. O bem estará sempre com a pessoa. Ele resolve tudo na sua vida. Então, quando eu entrei no centro, e tenho até hoje guardado as preces que o guia falava para mim, na verdade ele falava para todos, né? E eu fiquei 3 anos. E durante esses 3 anos, nesses 10 anos, irmãozinhos, eu fiquei sentado aguardando a minha oportunidade. Sentadinho. Segunda, quarta e sábado. Segunda, quarta e sábado. Até ser chamado para vir trabalhar. Meu filho, você não faz mais parte desse mundo. Você faz parte da espiritualidade. Nunca larguei. Hoje eu estou gravemente doente, e aí eu vejo os irmãos, né, assim, ó. Chama a atenção dos outros. Demonstra o seu caráter, a sua personalidade. Se algo lhe chama para trabalhar, trabalhe sempre para o bem. Não interessa quem. Não me interessa quem os outros, interessa a mim mesmo. Então faça para não entrar em provação na outra vida. Porque todos nós estamos sendo chamados, mas poucos se pretende a escolher o seu próprio caminho. Tá certinho? A gente vai ter um intervalo, não sei se eu vou poder trabalhar.